Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que novamente está conosco aqui no Vocação Podcast, o bate-papo semanal aqui que a gente tem buscado ensinar, falar um pouquinho para vocês sobre as profissões. Entrevistamos profissionais de diversas áreas que têm trazido as suas contribuições aqui para o setor, também que isso possa servir para espelhar a vocês jovens que estão nos assistindo, tem acompanhado o conteúdo, também para a gente aprender assuntos diversos, né? Exatamente. Já aprendemos bastante aqui com muito profissional, já entrevistamos aqui ex-drogadictos que venceram a luta aí das drogas, pessoas que já estão há muito tempo já limpas, né? Vamos dizer, tudo bem, Simone. Só não joga, só não quebra as coisas aí, por favor. Isso está nada. Mas é muito interessante, já entrevistamos empresários e hoje nós estamos continuando o bate-papo com uma psicóloga, com uma doutora em psicologia, diretora pedagógica da FEA, que na última conversa nós conseguimos aprender bastante aí sobre como é que foi a tua trajetória profissional, né, Simone? Como é que você se formou, e hoje a gente pretende continuar esse bate-papo e aprimorá-lo. Mas antes a gente quer agradecer aí o nosso patrocinador, William Secati. William que já tem mais de 12 anos trabalhando aí no mercado de estofados, sofás, cabeceiras de cama, sofá sob medida. Você que recentemente mudou de casa aí, está querendo fazer um sofá sob medida no teu apartamento, na tua casa, o William é a pessoa indicada para fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou deixar o telefone dele para vocês fazerem os orçamentos. O DDD dele é o 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. Entre em contato com ele, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também deixar o nosso WhatsApp aqui do podcast Vocação, que é o DDD 18 997 37 90 63. Esse é o canal de comunicação conosco via WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem, pode nos trazer sugestões de pauta. A gente sempre pede aqui, fale conosco. Interaja com o nosso canal, você que está nos assistindo no YouTube, curte esse material, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque se você se inscrever, você sempre vai receber essas informações em primeira mão aí, sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber. E também a nossa chave de doação, chave Pix, você que quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda para a gente poder cobrir os custos aqui do podcast. E também se você está pensando em patrocinar um podcast de qualidade, de conteúdo, essa é a tua oportunidade, você que é profissional. Tá? Então entre em contato com o nosso time vai entregar para você a melhor proposta possível e a gente está aberto aí para a gente poder conversar, principalmente com o público. A gente quer ouvir vocês, a gente quer o feedback de vocês. Tá bom? Isso aí. Simone, a gente estava conversando então no último papo sobre a tua experiência profissional, falamos um pouquinho sobre a luta antimanicomial. Em uma semana aprendeu. Em uma semana aprendeu, né? E a gente aprendeu bastante sobre isso, mas aí eu queria entender o seguinte, a luta ela fala sobre tratamentos, não vou falar em regime aberto, mas tratamentos com oficinas, né? Com mais humanizado, digamos. Regime aberto mesmo? Regime aberto, é tratamento fora do muro. Entendi. É essa a ideia. Como que você, porque você também gosta muito da área da dependência química, você trabalha com essa questão de dependência química, você falou isso para nós na última conversa. Tem alguma relação o tratamento da dependência química com esse tratamento com os loucos, digamos assim? Como é que a gente pode fazer essa relação? Tá, vamos abrir 3 caixinhas aí? Vamos lá. Então vamos continuar na caixinha assim da loucura, depois a gente entra na dependência aqui. Vai meio que nortear, mas só para eu seguir um raciocínio, né? Então a gente estava falando que quando a reforma psiquiátrica se organizou, eles pensaram, né, nesse lugar de dar voz, né? Para aquele que não tinha voz nenhuma, né? Que na verdade era imprestável socialmente, né? Ou até prejudicava a sociedade, né? Então, por isso o termo atenção, por isso que ficou Centro de Atenção Psicossocial, Núcleo de Atenção Psicossocial, né? Todos os CAPs que hoje norteia
a rede de saúde mental, né? Mas, na época, estava o primeiro CAPS, né? Na época que eu estava na faculdade, que é o CAPS Itapeva. E nós temos o estereótipo da loucura, né? Que é esse estereótipo da falta do controle, o medo que alguma coisa pode acontecer e você não tem como sair. Uhum. Eu também tinha, né? Isso está dentro da gente, né? E aí, quando eu fui conhecer esse primeiro CAPS, aí todos os profissionais, eles eram profissionais ativistas da luta antimanicomial, né? Inclusive psiquiatra. E quando eu entrei, você não conseguia diferenciar quem era profissional, quem era usuário. E eles faziam questão disso. Olha só, que legal, né? Humanização, né? E assim, igual, nós somos iguais. Não é porque eu não sou acometido desse tipo de loucura sua, mas não quer dizer que eu sou normal. Uhum. Porque a normalidade é uma linha muito tênue. Então aquela frase que de médico e louco todo mundo tem um pouco, isso é verdade. É verdade. Ainda mais quando você está bem perto. É verdade. É meio que por osmose. É verdade. E aí, assim, eu levei um susto, eu e minhas amigas, porque a gente entrou e aí já tinha um moço enorme descendo, correndo. Na hora que parou, assim, tinha uma escadaria, olhou pra gente e falou, Chapeuzinho Vermelho. Eu falei, Ficava nós três, um olho pra cada e falei, meu Deus, adoro. Aí você pensou, só falta ele e seu lobo mau. Nós pensamos exatamente isso. Eu falei, meu Deus, agora nós vamos ter que correr que nem a Chapeuzinho Vermelho. Meu Deus do céu. Nós vamos ter que correr que nem a Chapeuzinho. Ainda bem que você era atleta, deixa as outras pra trás, né? Aí já veio um psiquiatra, que a gente não sabia que era psiquiatra, e ficou assim, né? Olhando pra gente assim, mas pra essa região aqui, né? Aí eu olhava, minhas amigas olhavam, falei, gente, o que é isso, né? A gente não sabia que ele era psiquiatra. Tô sabendo depois. Gente, que povo muito doido, né? Onde é que eu tô me metendo? Viemos fazer aqui, né? Aí eles falaram, vem, né, na festa junina. E aí eles já estavam fazendo um movimento em São Paulo, inclusive no Juqueri, que é em Franco da Rocha, né, o hospital maior, né, que teve assim. Eles já estavam fazendo um trabalho de arte, um trabalho mesmo no Juqueri, de fazer casinhas em volta e os que tivessem mais condição irem morar com acompanhamento de profissionais, mas já fora do hospital, mas no entorno, né? Então já estava tendo esse movimento bem forte em São Paulo. E aí eles falaram, vem participar aqui, vem acompanhar, vem para a festa junina, né? E nós fomos. E aí na festa junina, assim, todo mundo dança com todo mundo. E a gente não sabia lidar com alguma situação, assim. A gente era nova, né? Tudo novinha, assim. Aí a pessoa te apertando. Aí você vai, e agora? E agora? Meu Deus. O que eu faço, né? E você olhava para o profissional, ele fazia... Então a ideia deles é assim, aprende a lidar. Busca a sua forma, né? A gente sempre quer uma coisa pronta, né? E não, é uma construção que tem que ser feita. Isso é muito legal na saúde mental, porque isso foi muito importante para mim, porque a gente espera isso da academia, né? E dos professores. Me fala como eu faço. Não tem muito como falar. Lógico, você tem técnica, Sim. Você vai ensinar, mas... Só que o profissional precisa se construir. Isso. E cada um tem um jeito. Podia ser que eu falasse, não, eu não tenho nada a ver com isso, não é minha área. Entendeu? Pela experiência. Mas eu fui buscando um jeito, né? E assim, eu me apaixonei. E aí, eu já sou, né? Uma pessoa mais impulso, mais paixão, né? Mais colérica. Eu sou, né? E ali eu li uma definição de patologia do Pierre Fédidat, que é um psicanalista francês. Eu falei, gente, que lindo, que ele falou, quando a gente pensar em patologia, a gente vai pensar em patos, que vem de paixão. É o excesso, é aquilo que você não controla, é a desmesura, né? E né? Quem está apaixonado, a pessoa fala assim, gente, o que ela está vendo tudo isso nessa Ela cria coisa até onde não tem, né? Não, é quase um delírio, uma alucinação, né, Guilherme? Você fala, gente... Para minha esposa ter casado comigo é só se for um delírio mesmo, é bem isso mesmo.
Você fala, gente, aí sua amiga fica ali, seu amigo fica aqui, ai, ela é maravilhosa, minha vida. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Morre, né? Sofre, depois fala, nossa, o que eu estava vendo, né? Então, a gente também tem momentos psicóticos, né? Olha só. E isso todas as pessoas terão isso em algum momento? Eu acho que assim, a gente tem momentos, a gente tem vivência do que é estar nesse caos que a psicose leva, né? Até porque a criança, ela tá nesse caos, ela vai se construindo, né? O que é a psicose? Psicose é uma patologia, psicopatologia, né? Que tem vários tipos, a esquizofrenia é uma delas, e também tem vários tipos, mas era o que a gente via mais comum. E é a pessoa que rompe com o real. Então ela começa a ter delírio, alucinação. E aí a gente fala, nossa, ela está criando, mas não é só criar. A pessoa que tem alucinação, ela tem mesmo, ela vê mesmo. Ela tem uma alteração cerebral que, se você for ver ali o cérebro quando está tendo uma alucinação, tem alteração das funções ali, mesmo. Que ela então está vendo mesmo. Então ela fala para você, estou vendo uma menina, e você fala, não tem essa menina, mas ela está vendo, né? Ela está vendo. Sim. E sem usar droga, ok? Então, sem usar psicodélicos, sem usar, né, as drogas alucinógenas. Simone, isso é um pouquinho do que acontece com a gente quando a gente está muito irado e a gente fala coisas sem pensar, age de um modo, às vezes, sem pensar na consequência das nossas ações naquele momento. Isso é uma psicose? Não. A psicose, ela realmente rompe. Ela passa para um outro lugar, isso. Uma crise de ciúme seria uma psicose? Aí é o ciúme patológico. E Ciúme aí, patológico. se está vinculado com uma alucinação, um delírio, aí sim. Mas aí não é só os ciúmes, aí ela vai ter em outras situações. Porque o delírio, um exemplo assim, o que seria esse delírio que a gente está falando, da psicose, para diferenciar de um... Por exemplo, você assistiu Mente Brilhante? Sim. Ele ali tinha vários delírios. Esquizofrenia, né? Ele tinha vários delírios. Sim. Várias alucinações. Auditiva, visual, né? Qual o delírio? Que ele estava sendo comandado por um chefe, que ele estava resolvendo problemas importantes, né? Então não seria por exemplo, uma voz. Não seria uma voz interpretativa, seria uma voz literal. A pessoa está ouvindo de fato. Duas coisas acontecem. O delírio é uma alteração do pensamento. Então, eu acredito que eu tô dentro de um lugar que eu sou o máximo e eu vou conseguir decifrar o código. Existe essa pessoa que já é uma alucinação visual e auditiva, que é uma alteração da senso-percepção. Então, você tem duas coisas combinadas. Então, uma alteração do pensamento, que é a crença que eu tenho, e uma alteração da senso-percepção, que é a alucinação, e que organiza junto. Então, está tendo mesmo uma alteração. Ele via mesmo. É que o John Nash, né, eu sempre passo, porque é difícil o aluno pensar, o aluno que não vivenciou, não teve com uma pessoa com esquizofrenia, entender o que é. É muito louco a gente pensar isso, né? E acho que aquele filme, ele traz bem isso, porque a gente só consegue entender que aquilo não é real depois de um tempão do filme. Porque é uma história real, não é? É uma história real. Como chama o filme? Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Ele é uma temática. Eu sou apaixonado por aquele do DiCaprio. Titanic? Titanic. Ilha do Medo. Ilha do Medo. Também um filmão também. Também é um filme que fala da esquizofrenia. Mas acho que Uma Mente Brilhante, ela é muito didática, ela é muito clara. Só que ele tinha ali uma coisa que levou muito assim a favor dele, né? Primeiro que ele era inteligência totalmente acima do normal, era um gênio, né? E depois que ele encontrou uma mulher que manteve uma relação afetiva, que conseguiu fazer com que ele ficasse um pouquinho na realidade, né? Sim. Então, foram duas coisas muito favoráveis. E é tão bonito que ele percebe que não é verdadeiro a alucinação quando ele vê que a menina não cresce.
Quando ele percebe que aquela menina que ele sempre viu durante anos estava sempre igual. Aí ele falou, não é real. Ele mesmo chegou na conclusão... Mas antes disso, ele foi internado, ele passou por eletroconvulsoterapia, que na época era isso, tomou um monte de medicação, que as medicações da época, e hoje ainda tem efeitos colaterais, mas na época era muito forte, tinha uma questão de não conseguir ter ereção, então isso prejudicava absurdamente a relação afetiva dele com a esposa, então ele ficava desesperado, aí ele parou de tomar e tudo voltou. Então, assim, é um filme muito bonito para a gente pensar, entender um pouquinho onde é, né? E você conheceu uma pessoa que conviveu com a gente, né, Guilherme? Até nessa igreja aqui, sim, né? Na Manancial, sim, né? Sim. E que morou na minha casa um tempo, né? E ela era claramente, ela tinha uma esquizofrenia paranoide. Tem até hoje, né? Mas é que hoje você vai falar que ela é normal. Porque fez fez e faz até hoje. E faz até hoje. Sim, eu me lembro dela. Eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro da pessoa. Ô Simone, e como é que a gente pode fazer essa relação, no sentido de nós... Você comentou que todos nós, em algum momento, temos algum certo grau dessa psicose. Uma pergunta sincera. Grau que eu digo assim, né? Comparando com a loucura, com a paixão, né? Que sim, a pessoa entra no estado de insanidade, sim. Né? E é interessante isso porque muitas pessoas sofrem. Sim. Elas não estão propensas a ouvir um não de uma paixão, e quando ela ouve, ela entra numa crise de depressão ou de qualquer outra situação. A minha pergunta para você é, quando uma pessoa deve procurar um psicólogo? Em qual momento? É que eu tenho uma visão que todos deveriam fazer. Perfeito. Né? Que é uma visão assim, eu fiz 10 anos, voltei a fazer agora, né? Vou retomar, né, com outro profissional. Então, acho que assim, a gente sempre está se descobrindo, a gente sabe, muitas coisas acontecem na nossa vida também que mudam. A nossa percepção das coisas, sim, né? Sim, que muda. A vida é muito dinâmica, né? É muito dinâmica. E assim, ninguém está totalmente imune de enlouquecer ou não enlouquecer, ou qualquer outra coisa, deprimir ou não deprimir, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade assim, muito sem sentido, né? Que a gente está tão avançado em algumas coisas e que a gente vê coisas gravíssimas acontecendo que você não tinha antes, né? Principalmente o tato social, né? Eu acho que, desculpa interromper, mas uma coisa que mexe muito com a mente, o psicológico das pessoas é a forma de lidar socialmente, que foi para um meio digital, um meio menos presente. Sim. Inclusive, eu estava vendo alguém comentar, por exemplo, que antigamente, hoje a gente não tem muita necessidade, por exemplo, de visitar um amigo, porque no Instagram a gente acompanha como está a vida dele, no stories e tudo mais. Aí é que você tinha falado no programa anterior, da falta do contato, do isolamento. Isso. Acho que esse é um ponto muito forte hoje. E um menosprezo pela vida mesmo. Eu achei que depois da pandemia a gente fosse ter uma baita valorização pela vida. Voltamos a como sempre estivemos, né, anteriormente. Piorou, as pessoas morrem, morreu. Né? Assim, uma coisa muito, muito louca. Isso é muito louco. Acho que a gente não se recuperou, né, da mudança ali da Covid. Eu não sei, eu acho que foi uma coisa... tem várias sequelas, né, eu acho. E vamos ter por um tempo, né? Foi uma pandemia gravíssima, né, de saúde, e que a gente está no caos da saúde. Sim, falo né? no caso psicológico mesmo, do social. Isso, sim. Muita coisa mudou. Muita coisa. E, de certa forma, a droga, ela vem ser, então, uma fuga de realidade para muitos jovens. A droga vem, mas queria entrar isso depois, em outro programa. Eu queria voltar só à linha da... Sim. Porque eu vou falar um pouquinho... Porque eu aqui, assim, em Araçatuba, eu tive todas essas experiências, né? A psicologia hospitalar, na dependência química e no transtorno mental. Então, eu vou seguir uma reta para a gente finalizar aqui, né? Sim. E depois começar. Tá. E aí, assim, eu aprendi o trabalho do AT, acompanhante terapêutico. Vou ter que voltar para a dependência química. Na Greenwood, né? Na Greenwood. Que é uma última clínica, conversa a gente estava falando, que é uma clínica de recuperação de dependência química. Mais particular, né? Tá. E tem todos os tratamentos, né? Terapeuta familiar, grupos intensivos,
a pessoa fica internada, tem todo um processo, uma forma de pensar o tratamento, né? E um primeiro momento do estágio lá, a pessoa entra e a ideia é que se faça uma conscientização, mesmo que a pessoa vá voluntariamente, né? A dependência química, ela é muito, eu vou te dizer, traiçoeira para o próprio indivíduo. Porque se ele consegue ficar um pouquinho sem, ele fala, nossa, ela não me pega. Aí eu posso usar um pouquinho. Ele vai se permitindo concessões que não tem dimensão do tamanho do estrago, entendeu? Então, a conscientização, a gente lá na clínica dava um prazo mais ou menos de uns 3 meses, mas isso depende muito do indivíduo, né? Mas era assim, um tratamento intensivo, grupo terapêutico direto. E aí, dentro desse grupo terapêutico, nesse tempo, eles iam fazendo o que a gente chama de percurso. O que é isso, né? Ele colocava, nesse grupo eles falavam, qual foi o primeiro lugar da sua vida que você teve contato com a droga? Aí a pessoa colocava lá no mapinha. Tá. E aí depois, a pessoa ia fazendo um percurso no mapa de como foi esse histórico. Às vezes, se tinha paciente que estava 10 anos na dependência química, às vezes a 1, às vezes a 2, né? Isso era um dos grupos que eram trabalhados dentro de vários outros grupos. Quando o indivíduo entrava no processo de consciência, eles abriam para, então agora ele já pode começar a sair da instituição, mais acompanhado. Isso de final de semana. E se ele tiver uma nota boa durante a semana. Nota do que? Eles faziam avaliações? Comportamento, relação no grupo. Tá. Isso você incentivava ele, então, a participar ativamente da... Isso, aí a pessoa realmente, né, ter uma participação efetiva e não tá burlando ali que está fazendo tratamento. Né? Então, tinha todo esse processo. Aí a gente fazia bolo, né, cantava parabéns. E aí, nessa época, eu já tinha tido contato com o AT, porque o Kalina, que foi esse que eu falei, né, que veio, ele que introduziu o AT na Argentina. Ele foi o pioneiro. Que é o AT? Acompanhante terapêutico. Tá. Que, na época, ele chamou de amigo qualificado, porque ele tem uma clínica de dependência química na Argentina, que chamava Guadalupe, e ele começou a perceber que os pacientes ficavam bem durante o tratamento, mas depois que saía, recaía. E qual que é a função Então, aí ele falou, eu preciso ter alguém que seja antidrogas e que esteja com essa pessoa para auxiliar ela a voltar para a vida. Reinserir ela na sociedade. Isso. Entendi. Aí ele chamou de amigo qualificado. Aí depois, várias pessoas foram escrevendo sobre esse trabalho e virou acompanhamento terapêutico. Né? Tá. E aí eu tive contato ali. E foi muito no começo, no Brasil. Então, eu participei dos primeiros congressos, sabe? Desde o comecinho, assim. E o Kalina era o nosso supervisor. Olha o privilégio. Olha só. Que era uma referência, né? É quem plantou, né? Legal. Quem plantou. E aí a gente começou a fazer, mas em grupo. A gente era estagiária, ainda era estagiária, né? Falei, Simone, então... então, em grupo. Vamos com todos os pacientes que estão bem, que já podem sair, que estão melhor, no Play Center. Eu vivi tanta... Eu gostaria de ir no Play Center. Fechou o Play Center, né? Fechou. Então, todo mundo acha que é gostosinho, né? Mas eu vi tantas coisas, porque assim, quem que vai fugir? Isso foi em quantos que vocês foram lá, contando a equipe? Esse dia fui eu e mais um amigo, mais um estagiário que também estava lá fazendo o AT, uma enfermeira, e foram 2 carros em 10. Caramba! Aí, bom, tudo bem, mas você tem que ficar o tempo inteiro vigio, entendeu? Você está lá a trabalho, né? É uma responsabilidade. A pessoa está internada. Você está tirando ela. E eram pessoas de várias faixas etárias ou eram mais ou menos... Eram várias faixas etárias, né? Mas assim, a maioria era jovem para adulto jovem, né? A maioria.
Só os alcoolistas que eram mais velhos, né? Interessante isso, né? Porque o alcoolista, ele suporta mais tempo sem chegar no fundo do poço. As outras patologias, elas te levam mais rápido. Que comentário interessante. Mas vai chegar em algum momento, né? Forçosamente. Provavelmente, né? Não quer dizer que as pessoas que bebem muito vão chegar todas a um alcoolismo, né? Mas, assim, vai demorar e vai chegar, e geralmente vai chegar mais velho, né? E a não ser que faça uso das duas substâncias, né? O álcool e outra droga, né? Associada. E esse dia eu lembro que foi uma das primeiras experiências. E aí um paciente que já estava bem, que já estava saindo, já estava até já indo para a clínica, ficando um pouco na casa dele, foi dirigindo, né? Um carro. Voltando cadeia. E aí já um gelo na barriga, né? Gente, será que foi? Foi com todos, foi pra biqueira, e lá tudo era favela, né? Ia tudo pra favela. Deus do céu. Então, assim, foi uma experiência, não tinha ido ainda bem. Graças a Deus, né? Mas foi uma experiência muito importante, assim, na minha vida. Muito importante, porque você lida com tantos estímulos, diferente da clínica. Você está com um paciente, ele fica com você 50 minutos, está no seu ambiente, né? Você não vai atender geralmente o paciente que está em crise, que vai arrebentar a sua sala, ok? Né? Então, assim, poucos estímulos, é seu lugar, entendeu? É diferente, né? Do que você estar num lugar aberto, onde qualquer coisa pode acontecer, né? Então, eu falo que o AT, ele é um tipo de trabalho que depois você fica capacitado para passar por qualquer situação. Porque você tem que criar um manejo para lidar com situações que você nunca esperava que você ia passar, né? E eu vivi muitas histórias muito importantes, assim, e aí eles começaram a estruturar o AT na clínica. Então começou assim com essas saídas em grupo, depois cada paciente tinha um AT, e era uma coisa obrigatória. Não era uma coisa assim, eu vou optar se eu quero ou não. Não, isso faz parte do tratamento. A hora que você começar a sair, você não vai sair sozinho. Vai ter uma pessoa te acompanhando. Acompanhado, porque você ainda não tem condição disso. Você precisa de uma grande equipe também, né? Precisa. Multidisciplinar para fazer esse tratamento. Precisa. Era uma coisa muito interessante, mas a gente também, às vezes, estava com um paciente que não queria você do lado. Ô Simone, mas assim, você estava numa clínica particular. O Estado tem condição de fazer algo parecido? É difícil, mas você sabe que alguns lugares tiveram, agora não lembro qual. Teve um concurso para ter. E na USP, eles fizeram o projeto Dom Quixote, que estava vinculado com fazer o AT em meninos em situação de rua. Então, tiveram alguns movimentos, né? Mas é bem mais difícil, né? Então, a gente fez aqui em Araçatuba, né? E depois que eu queria falar do AT para chegar, porque aqui a gente fez com transtorno mental, não fizemos tanto com dependente químico. Quando você estava no Benedita? Quando eu vim para cá e entrei na faculdade. Tá. Por isso eu queria fazer esse caminho, né? Eu queria começar, mas eu tenho que falar um pouco disso. E aí lá era assim. Aí eles estruturaram o AT. Então, o AT tinha algumas tarefas. Então, como ele fazia esse mapa no grupo, o que o AT ia fazer? Ele ia fazer esse percurso presencialmente com a pessoa. Simone, por que isso? Porque uma das coisas que acontece quando você usa a droga é aquela experiência que você quer ter de novo. E o teu cérebro pede, mesmo que você esteja há um tempo sem usar. Então, você fazer o percurso, você vai entender como ele está vivendo isso, para você não colocar ele numa situação que ele pode se encrencar quando sair, né? E aí, nossa, foi muito bonito esse trajeto que eu tive. Posso contar 1000 experiências, mas assim, a gente, lógico, não entrava dentro da favela, em São Paulo, mas chegava perto. Eu tive paciente que defecava no carro. Eu tive paciente que vomitava, sabe, de chegar. A coisa era tão intensa, né?
tive um menino, então a gente fazia isso. E aí fazia isso de acordo com a história de cada um. E o AT com o carro dele, o AT tinha que ter carro. A gente ia buscar eles em Tapicerica da Serra. Era em São Paulo, ia para São Paulo. Ah, Simone, ele não é daqui, é de outro lugar. O AT ficava uma semana em outro lugar, dormindo na casa com a família. É fora do país. O AT vai embora. Fora do país. Por isso que é um tratamento caríssimo, né? Então, assim, depois disso, dele fazer isso, eu fui até desplantar pé de maconha no Morro do Morumbi. Meu Deus do céu. Pra você ter uma ideia, o paciente que eu atendi em AT, ele era todo... Assim, ele tinha que fazer todas as ervas dele, ele não comprava, ele que tinha que... Aí ele plantou pé de maconha no Morro do Morumbi. Aí eu tive que ir lá com ele, tirar, plantar uma outra coisa no lugar, entendeu? Então, assim, cada um tem uma história, né? E aí é uma baita vivência que você tem, né? E aí uma outra coisa também, que era uma sacada muito legal que teve, era assim, era limpeza de quarto ou de casa. Porque geralmente nos quadros, na época, tá? Geralmente pacientes com poder aquisitivo médio para alto, eles geralmente usavam dentro do quarto, ou se moravam sozinhos aí na casa, mas fazia esconderijo, né? Colocavam dentro de armário, fazia fundo falso de armário, e também usavam roupas para já avisar quando estava chegando no lugar que ia buscar. Era um código, né? Então isso a gente chamava de limpeza de quarto ou casa, que também tinha que fazer com todos. E vocês tinham quantas pessoas? E a gente tinha, na época que a gente montou esse esquema mais organizado, a gente tinha 7 ATs, 6 ATs. 6 ATs. Depois, né, ia aumentando. Né? De acordo com que a clínica também foi aumentando de número de pacientes. Aquilo foi para você uma formação, assim, de primeira linha, imagino, né? Nossa, Guilherme, eu fiz uma limpeza de quarto de um paciente jovem, que a família era toda atleta. Ele, a mãe e a irmã, maravilhosos, lindos. E o pai e o outro irmão que não era muito atleta, mas, né? Ele era lindo, lindo menino. Aí eu fui com ele, né? Como ele ia muito para litoral norte, Maresias, Toque-Toque, a gente dividiu. Ficamos em 2 ATs. Eu fiz a parte de São Paulo e o outro AT fez a parte na praia, né? Nesses outros lugares, do percurso todo, da limpeza. Esse menino me marcou muito, porque era um menino lindo, enorme. Aí entrei no quarto dele e começa, né? Mas e isso? E aquilo? Tem uma resistência, né? Não quer muito largar, né? Até falar onde está o fundo falso. E aí a gente, vamos abrir aqui essa gaveta. Então vamos abrir isso aqui. E aí tinha ficado, porque a gente falava para a família, não mexe no quarto. Não limpa, não transforma. Porque faz parte do processo de tratamento dele Isso, ele vai fazer. E aí ele encontrou cocaína ali. Ele teve uma regressão. Ele começou a chorar uma coisa. Eu falei para ele, deita, fecha o olho. Ele ficou em posição fetal, mas ele chorava. Eu falava, o que você está vendo? Aí ele falava, eu estava morrendo. Eu falei, mas me conta. Aí ele falou, eu estava aqui no banheiro, onde agora a gente achou. Mas o que estava acontecendo? Ele falou, eu estava me sentindo muito mal. Eu ia morrer, eu não conseguia chegar na porta para pedir ajuda. E eu rastejava, e eu falava, vou morrer. E eu não conseguia, porque mesmo eu tendo essa força, não tinha nada de força, nada fazia funcionar em mim. E eu cheguei num momento que eu falei, eu vou ter uma overdose. Eu estou indo embora. E aí, com muita dificuldade, eu consegui bater na porta, minha mãe abriu e me socorreu. Falei, então, você vai pegar você hoje, aí do lado de você que está sentindo isso, e você vai se levantar daí.
E aí ele fez, foi muito... Aí jogou, falei, agora você vai jogar a droga dentro da privada. Deu descarga. Falei, agora você vai ser muito honesto com tudo que você tem que limpar aqui. Só que em outro momento, agora você vai para a clínica absorver esse nível de catarse que você teve. Sim. Porque ele viveu de novo uma sensação de quase morte. Então, assim, tive experiências muito, assim, sensacionais. Muito sensacionais, né? Bom, e para você que está acompanhando a gente aí até agora, vendo um pouquinho dessa história da Simone, a gente quer novamente pedir que você que está gostando desse bate-papo, você que está aprendendo bastante aqui com a doutora Simone, né? Doutora em psicologia, por favor, se inscreva no nosso canal, curta esse material, porque isso é muito importante para nós. Deixe o seu comentário. Quando você interage com as nossas plataformas, é uma forma do próprio algoritmo entregar isso para outras pessoas. Então, nós precisamos dessa relação de vocês com o canal aqui do YouTube, tá bom? Então, por favor, ativa o sininho do YouTube, porque aí toda vez que tiver um novo post, você vai receber isso em primeira mão, tá? A gente todo sábado às 15 horas, né? Isso. Sábado, 15 horas é o horário que a gente sempre está divulgando novos conteúdos, você vai receber a informação aí em primeira mão, tá bom? E também agradecer aí o William Secati, que está conosco, patrocinando esse trabalho aqui. O William que tem mais de 12 anos aí atuando na área de estofado, na área de sofás sob medidas, o que você precisar, do jeito que você precisar, aquelas poltronas Capitonês, é Capitonê, né? Aquela poltrona Capitonê, que é um trabalho de primeira linha. Então, divãs para psicólogo, você que é psicólogo aí, está precisando reformar o seu divã, o William é a pessoa capacitada para isso, tá? Então, você vai encontrá-lo no DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. Simone, como que aquela menina, nascida em São Paulo, atlética, nascida em Campinas, né? Nascida em Campinas, formada em São Paulo, veio aparecer em Araçatuba. Isso. Essa cidade é uma maravilhosa cidade, vai. Eu gosto daqui. Vamos falar bem de Araçatuba. É longe da capital. É uma cidade um pouco quentinha, mas é uma cidade agradável. Né? É, bem quentinha. Você trabalhou aqui em Araçatuba no Benedita Fernandes, né? Que era... Como que a gente diz que era o Benedita Fernandes? Era uma instituição? Era um hospital psiquiátrico. Uhum. Você trabalhou no Benedita Fernandes? Eu trabalhei, mas eu vim por uma paixão. É? Eu vim por uma paixão. Mas vai ser próximos capítulos. Nós vamos tratar isso aí no próximos capítulos. Nos próximos comentários. Mas você então teve uma experiência profissional no Benedita Fernandes? Tive. Como foi isso? Quais foram as suas experiências aqui? Então, quando trabalho? Eu vim para cá, o primeiro ano que eu fiquei aqui foi que eu entrei na docência, porque eu tinha essa experiência, né, toda. Você já pensava ser uma professora? Não. Nunca pensou ser professora? O que aconteceu é que em São Paulo, depois que eu fiz a pós em psicologia hospitalar, que eu trabalhei no hospital, lá a gente era professor da pós-graduação em psicologia hospitalar. Então, eu comecei a ter uma experiência de docência lá, mas era uma coisa da prática, o que eu fazia. Uhum. Não era o docente da graduação igual, né? Então, não tinha experiência com docência de graduação e nem pensava. Mas eu cheguei aqui, eu não queria ficar sem trabalhar, porque eu não conseguia imaginar minha vida sem trabalho. E aí eu comecei a mandar um monte de currículo e eu mandei para a Unip, né? Na época, mandei para o Benedita Fernandes, fui mandando. E aí, bem naquela época, bem no meio do ano, a Unip me chamou. Eu cheguei aqui em janeiro, fevereiro, e em junho a Unip me chamou. Falou, nós temos uma professora de psicopatologia, que é psiquiatra, mas os alunos não estão se adaptando com ela. A gente está vendo que o seu currículo é todo na área da saúde mental. Eu vi que você não tem a docência, você só tem na pós-graduação de hospitalar, mas tua experiência é enorme. Você já tinha mestrado? Não, a especialização só. Tá. Sua experiência é enorme em saúde mental e a gente gostaria que você fizesse uma experiência e começasse no segundo semestre aqui. E aí me deu um gelo, né? Porque falava, gente, trabalhar em instituição tudo bem, agora encarar uma sala...
né, com uma disciplina tão densa como psicopatologia, e eu não tinha, assim, um conhecimento, psicopatologia é difícil, teórico, assim. Eu falei, mas eu não vou não encarar, né? Você enfrentou o desafio. Bateu na minha porta, né? Mas aí também não tive férias, eu comi o livro, era do Dal Galarrondo, que ele é da PUC de Campinas e da Unicamp, e eu não conheci ele ainda pessoalmente, mas eu utilizo o livro dele desde 2000, né? Na matéria de psicopatologia. De psicopatologia. E quando eu fui ver porque na Unip tem um líder de disciplina, que ele é líder de disciplina de todos os campos, e ele geralmente é aquela pessoa que entende muito daquela disciplina. Tá. Ela era maravilhosa, a Tânia Cociufo, maravilhosa. E ela tinha colocado na ementa o AT. Olha só, e você tinha experiência... Ela era de São Paulo, né? São Paulo AT era forte, tanto para transtorno mental como para dependência química, né? E mais para transtorno mental. Porque ele veio na reforma psiquiátrica justamente para ajudar a pessoa a sair do hospital, né? Então, os CAPs tinham AT, foi onde eu fiz meu curso, né? No primeiro CAPs, Itapeva. Aí eu falei, gente, não acredito. Mas aí, assim, mas tinha toda a parte teórica lá de psicopatologia, todos os transtornos, eu tive que estudar muito. Fui super com medo, mas foi, assim, maravilhoso. Porque era uma disciplina que tinha uma parte prática de sábado, e a parte prática era no Benedita Fernandes. E foi aí que você teve esse... Primeiro encontro com Benedita Fernandes. E primeiro encontro com a docência. E era de oficinas terapêuticas, né, que a gente fazia. Então, dois dispositivos terapêuticos que tinha na ementa, que é o acompanhamento terapêutico e as oficinas terapêuticas, que são, para mim, os dois dispositivos mais revolucionários da saúde mental, tinham na ementa. E um era prático, que era a oficina lá no Benedita. E aí também vivi coisas maravilhosas, porque quando eu comecei a dar aula para eles falavam assim, professora, mas você está falando uma coisa, você ficava na rua, você ia na casa, mas a gente estava entendendo que a gente tinha que ir para o hospital de tênis para sair correndo. Que coisa maluca, né? A gente estava entendendo que não pode ir com esses brincos que você usa desse tamanho, porque a nossa orelha vai voltar rasgada. E, gente, não é que um dia a gente não vai poder correr, e não é que eu vou garantir para vocês que a sua orelha não vai rasgar. Vocês não vão levar uns TABF, né? Mas não é minha conduta. Não tenho essa conduta, não é o que aprendi, não é o que eu vivi, né? E Simone, você que não pensava em ser professora, como que hoje é a docência para você? E a docência para mim é um alimento, Simone. Porque eu aprendo muito com os alunos, muito. Essa interação deve ser muito rica, né? Não, e eles são excepcionais. Eu tenho encontro com eles, assim, e antes mais, né, quando eu estava muito na docência, são pessoas que foram minha família, que são minha família aqui. Né? Foi muito bonito esse trajeto. E aí eu fui, né, começar a dar aula, e aí eles começaram a ter essa experiência, e eu também, né, porque eu não conhecia o hospital. Começamos a fazer as oficinas, e aí foi muito bonito. Eu lembro de uma oficina que a gente fez, que a aluna chegou atrasada. Não, ela estava falando no celular. E eu sou, assim, mais light, mas eu sou meio rígida com algumas questões, né? Eu falei, não tem essa possibilidade de você falar no celular quando você está com o outro dentro de uma oficina terapêutica. Isso não existe. Aí ela encheu o olho de lágrimas e falou, professor, desculpa. É meu aniversário e eu saí de casa e meu filho não tinha me visto. E ele me ligou desesperado. E eu não consegui não atender. Tá bom. Aí sentou,
Aí começou, o olho dela cheio de lágrimas, começou, né, a oficina, tudo, continuou fazendo, aí chegou uma hora e falei, gente, hoje a gente tem uma aniversariante. Ah, é? E as pessoas com transtorno mental, elas são muito verdadeiras. É muito bonito ver isso. Aí uma falou, jura? Eu falei, juro. Quem que é? Eu falei, é tal aluna. Aí eles levantaram e começaram parabéns. E ela começou a chorar, chorar, chorar. A hora que acabou, ela falou, professora, nunca eu tive um parabéns desse na minha vida. Era uma pessoa de uma classe social alta, tá? Olha só. Como essa interação é rica, né, Simone? Muito bonito. A gente às vezes acha, a gente passa muito por isso na igreja. Às vezes a gente acha que a gente vai abençoar alguém e no final das contas somos nós que saímos daquele lugar abençoado. Isso. Né? A gente acha que vai levar afeto e a gente que recebe o afeto. E aí eu fui vendo uma coisa linda neles, assim. E fui me apaixonando muito, e aquilo foi ficando muito forte, porque essas vivências, assim, os alunos se aproximaram muito, porque eles estavam pensando que eles iam ter que ir de tênis, sair correndo, né? Que eles iam ter, e ali eles viveram coisas maravilhosas. E aí, né, como eu tinha vindo por uma relação, né, não tinha nenhum vínculo com Araçatuba, né? Mas a pessoa que eu comecei a me relacionar tinha acabado a residência, veio para cá. E aí, não, você vai vir junto. Eu já tinha meu primeiro filho, né, Yuri, e foi muito difícil, porque a minha família era uma família muito vinculada. Muito próximos. Muito. Era o meu primeiro neto, primeiro sobrinho. Então, ele era tudo. Uhum. E chegou aquele tempo, não tinha nada. E eu tinha que me dividir. Entre a professora, entre a profissional, entre a mãe, entre a esposa. Isso. E aí foi muito difícil, muito. Aí eu sofri muito, ele também, né? O meu companheiro na época também. E aí eu falei, eu vou voltar. Vou voltar, a gente chegou no consenso, é melhor. Mas a gente ainda era muito apaixonado, então voltou assim, eu acabada, né? Chorando muito, ele também. E voltei. Aí voltei e falei para minha chefe, né, de São Paulo, né, a líder de disciplina, falei, olha, eu vou pedir demissão, né, não vou mais morar aqui em Araçatuba, eu vou pedir demissão e aí vou retomar minha vida aí, onde eu já trabalhava, né, vou ver se eu consigo retornar. Ela falou, não, você não vai pedir demissão. Isso na Unip? Na Unip. Isso é excelente, eu vou te transferir. Aí eu falei, tá bom. Deu até um alívio, estava gostando tanto, até um alívio. Aí me transferiu. Então a docência te apaixonou mesmo. Me a docência apaixonou, foi uma. mas eu acho que ela me apaixonou porque tinha a prática junto. Entendi. Eu sou muito extensionista. Entendi. Sou muito uma professora extensionista, eu não sou pesquisadora. E aí você voltou para São Paulo? Voltei para São Paulo. Ficou muito tempo lá? Então, aí fui na primeira reunião, aí estava abrindo o campus da Unip de São José dos Campos. Nessa disciplina, que era no 4º ano, né? E ninguém queria ir. Todo mundo era de São Paulo. E eu tinha família em São José, minha tia, né? Aí eu falei, tô chegando, né? Então, eu vou para São José dar aula lá. Não tem problema para mim. Aí eu continuei o AT, de final de semana. Aí eu não trabalhava nem segunda, nem terça, nem quarta. Na quinta de manhã eu ia fazer uma disciplina de mestrado na PUC como ouvinte. De lá eu já ia para São José, já dava aula quinta, sexta e sábado, voltava para São Paulo, trabalhava sábado, domingo como AT e ficava segunda, terça e quarta de folga. Então era uma vida doida, né? Porque não tinha final de semana, né? Mas com tudo que eu amava também, vivi experiências maravilhosas. E aí depois de uns 3 meses, né, esse meu ex-companheiro começou a ligar de novo, né, não estou aguentando, saudade, porque eu não falei mais, né, e ficou, aí ele veio para cá, começou a ter uma reaproximação. Em julho eu vim para cá. Você ficou pouco tempo então em São Paulo? Eu vim para cá, mas vim para as férias. Tá. E ele era de Guararapes, né, então eu fui para Guararapes, né, ficar as férias.
E aí eu engravidei da minha segunda filha. Aí eu fiquei em São Paulo até o final do ano, porque aí já ia dar o tempo de eu tirar licença de férias, depois licença maternidade, e pedi transferência de novo. Então foi aí que eu retornei de novo para cá. E a Facfeia, onde é que entrou na história? Então, aí eu retornei para cá, aí fiquei um tempo meio sem trabalhar, né? Porque... não te cortando, mas a gente tem muita gente de fora, né? Facfeia é a Fundação Educacional de Araçatuba, que é uma fundação de ensino superior, né, Simone? Isso. Que atua aqui na cidade de Araçatuba e que hoje a Simone está no cargo de... Direção pedagógica. Diretora pedagógica da Fundação Educacional aqui da cidade de Araçatuba. Desculpa te cortar, mas só porque às vezes a pessoa não sabe do que a gente está falando, isso, né? Aí, né, eu estava grávida de 7 meses, né? Tive em março, né? Fevereiro eu casei, grávida, de 8 meses. Meu pastor lá de... Eu falando da religião, né? Eu conheci evangélico, né? Mas que eu falo o cristianismo, né? Tá. O que a minha avó sentia na igreja católica eu não entendia, eu entendi aqui nesse momento de dor. Aqui em Araçatuba? Aqui em Araçatuba, na primeira vez, nesse momento de dor. Você ia a alguma igreja? Eu não ia numa igreja, mas a funcionária que trabalhava em casa, ela era uma cristã... autêntica. Maravilhosa. E ela me ajudou muito, só que eu não falava as minhas coisas para ela. Eu tinha muito medo aqui. Muito medo, muito medo. E eu não sou medrosa. Aliás, isso é um problema, porque eu vou, né? De cabeça. Às vezes a gente tem que segurar a Simone, né? Tem que me segurar, você sabe, né? Eu não sou medrosa, mas eu tinha muito medo. Eu ligava pro meu pai e falava, pai, eu tenho medo, mas não falava para ela. Mas ela via, né? Que eu estava estranho, aí ela falava com o pastor dela, né? Aí ele falou, pergunta se eu posso ligar para ela. Aí ela me perguntou, eu falei, pode, né? Eu nunca fui contra nada que viesse para o bem, de nenhuma religião, nunca tive isso, né? Aí ele ligou, ele falou, irmã, né? Bom dia. Bom dia. Ele falou, você sabe quantas vezes aparece na Bíblia a palavra não temas? Deus pensou até no ano bissexto. Não temas. Aquilo me pegou. Aquilo foi o que você precisava ouvir, né? Não, porque ninguém sabia que eu tinha medo, só meu pai. Eu não falava para ninguém, nem para essa pessoa. E aí eu comecei a ir com ela. E como eu sou muito emotiva, o louvor é uma coisa que me encanta. E ele aí falou, posso te visitar? Eu falei, pode. Aí ele vinha me visitar às vezes em casa, falava, e eu fumava, né? Falava, eu ainda vou te ver cantando muito louvor. Eu falava, coitado, você me vê cantando louvor. E eu sou muito emotiva. Quando eu comecei aí, o louvor me encantou. Né? E aí eu tive essa experiência aqui, numa igreja bem pequenininha, junto com ela, uma igreja perto da casa dela, e foi muito bom. E aí, quando eu fui embora, ela falou, eu vou te orientar a procurar uma igreja, que é uma igreja mais pentecostal, mas que é um pastor que eu tenho certeza que vai te amparar, né? E aí eu fui para... que tem aqui na frente até. Quadrangular? Isso, para quadrangular lá. E lá eu fiquei esse tempo, né? Que eu fiquei em São Paulo. Ele acompanhou minha gestação, né? Orou muito na minha barriga, né? E veio fazer meu casamento. Olha que legal. Eu grávida de 8 meses. Ele veio fazer meu casamento. Foi lindo. E ele era excepcional. Quando eu fui batizar meus filhos, que aí já tive o Ian logo depois da Yasmin, e aí minha família era católica, do meu marido também, né? E essa coisa de batizar, aquela coisa, eu liguei para ele. Ele falou, filha, tem amor? Tem.
Onde tem amor tem Deus, fica em paz. Não vai entrar num embate por isso. Então ele era muito assim, diferente, né? E aí eu vim, aí depois que eu tive o Ian, eu comecei a querer trabalhar de novo e comecei a mandar os currículos. Aí já estava no finalzinho de expirar meu tempo de voltar para a Unip. Aí a Unip me chamou. E aí eu tinha entrado em contato com a FEA, porque eu fui procurar vários lugares, tinha uma palestra na FEA, que quem estava dando era aquele psiquiatra, um senhor daqui. Gente, a gente já ficando mais velha, eu vou esquecendo. O Dr. Fragas foi dar uma palestra na FEA. E eu vi ali, né, uma divulgação, um psiquiatra, e que ele tinha uma formação em psicodrama, que é uma técnica dentro da psicologia, né, uma abordagem. Falei, vou assistir, né? E aí foi que eu entrei a primeira vez na FEA. Aí tive contato ali, aí conheci o coordenador, que era o Gomes, muito doidão. Eu falei, gente, que gostei, né? Aí ele falou, manda seu currículo. Aí eu mandei meu currículo. E aí ele me levou para a FEA. E aí o Benedita já me chamou. E aí eu fiquei na FEA, na Unip e no Benedita. Aí você mergulhou de vez em Araçatuba. Aí mergulhei de vez em Araçatuba. Que legal. Simone, para a gente já partir para o final, faz um pouquinho aí de propaganda da FEA. O que é a FEA? Quais os cursos da FEA? O que a FEA pensa para o futuro? Explica aí para o pessoal que está nos acompanhando. A FEA foi um presente, né? Porque a FEA me trouxe... A FEA ela é uma fundação, então ela foi criada, né, por lei municipal, ela é pública de direito privado, e ela não tem uma rigidez como a gente tem nas outras instituições, né? Então, assim, você tem uma ementa ali, mas você pode pensar no conteúdo, pensar como que você vai fazer isso, e essa liberdade me permitiu fazer muitas coisas na FEA, desde o comecinho. E quando eu retomei para cá e fui, né, trabalhar no Benedito, eu me assustei muito com o que eu vi, porque era muito fora do que eu vivi. E ali foi o lugar que eu tive liberdade para fazer muitas coisas maravilhosas, que depois eu vou contar, se eu tiver a oportunidade de vir de novo aqui. Claro. Mas hoje, né, como diretora pedagógica da FACFEC, também não foi uma coisa que eu escolhi, que aconteceu. Foi uma coisa que surgiu, né? Que surgiu, acho que Deus vai falando, agora você vai para cá, agora você vai para cá. E aí, hoje, né, tem administração, né? A gente retomou Ciências Econômicas, que foi o primeiro curso da FEA, e um curso que foi maravilhoso, e é um curso apaixonante. Que, inclusive, eu já estou inscrito. Isso, exatamente. É lindo, né? Gente, legal. É lindo. Quem sabe a gente traz economia solidária para Araçatuba. E aí, a pedagogia, né, que é maravilhosa, a psicologia e o direito, né, que é mais novo na FEA, mas que agora incorporou. Né, o direito parece que agora é um curso de muita referência ali, né? Muito. Vieram muitos professores muito bons, né, com essa mudança da Toledo, e a gente abriu concurso, e assim, eles me ajudam muito, né, eles me trazem para o chão, vamos ver a lei, senta aqui, Simone, me abraçam muito. Estou ouvindo dizer aí na cidade que a FEA vai trazer medicina. Vai. Vai. Vestibular em outubro, provavelmente. Olha só, parabéns pelo seu trabalho, Simone. Parabéns pela... terapia ocupacional também. TO também? Também. Legal. Também. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter muita novidade aí na FEA. Vamos. Simone, muito obrigado pela tua visita. Eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora aí, tudo que a gente conversou. Obviamente, nós vamos precisar de outras oportunidades. E você já está convidada aqui. Quando a gente tiver novidade aí na FEA também, esse aqui é um espaço que a gente vai deixar aberto para você, aberto para a FEA, aberto para todo mundo que puder contribuir de certa forma aí para a sociedade. Esse é o nosso objetivo. É isso, Hélio? Muito bom. Duas questões, só para a gente... Primeiro, você falou que você também passa por uma consulta com um psicólogo. Como que é um profissional da psicologia
passar por uma consulta com outro profissional da lá eu sou psicologia. Paciente, né? Mas tem esse, como que é? Eu comecei a fazer terapia no 2º ano da faculdade. E, assim, os processos terapêuticos que eu fiz, que foi com 2 terapeutas, 3, né? Foram também um espelho para mim como profissional. Então, assim, isso está em mim, fazer terapia, então não é algo estranho, né? E é muito bom ter um lugar onde você pode, né, estar, né, com você, falar, né, de você se olhar de um outro jeito, né? É muito gostoso. Você aprende até enquanto profissional também, muito, né? Muito. Mas é algo que você consegue, assim, deixar de lado, ser um paciente... Sim. Acho que a pergunta do Hélio é no sentido de que quando a gente é profissional, a gente não consegue desligar, né? Quando você é um profissional de uma área e precisa de um serviço de um profissional da mesma área. Ali. Igual a pessoa, o cabeleireiro, por exemplo. Que ele vai num outro cabeleireiro para cortar o eu sou muito de troca, sabe? E inclusive eu, como psicóloga... As pessoas que me procuram são pessoas que são companheiras, assim, né? Não tenho relação com elas fora da clínica, mas eles são maravilhosos na minha vida. Eu tenho um paciente que está comigo há 8 anos. Tem um paciente que foi embora para Portugal e até hoje. Ele está melhor que eu, você está melhor que eu, viu? Para, desgruda. Isso é gratificante para o profissional, né? Aí uma última, só para... quando eu perguntei lá da faixa etária do pessoal que foi no Play Center e tudo mais. O cérebro ele tem uma plasticidade, né? E com o passar dos anos ele vai perdendo um pouco essa plasticidade. Sim. Quando a pessoa ela é, por exemplo, uma drogadicta jovem e ela é mais fácil para ela ou é mais difícil em relação a um idoso drogadicto ou uma pessoa de mais idade de trabalhar o vício, de eliminar, de gerenciar? Porque de um lado a gente tem uma energia de um jovem, do outro a gente tem uma rigidez de uma pessoa mais velha, mais de idade, né? Como que é isso? Os mais velhos geralmente são alcoolistas, né? Geralmente, né? Não é que não tem idosos dependentes de outras drogas. E que muda um pouco, eu acho, a forma, né, de relação, assim. Mas, assim, depende muito do tempo de uso. Depende muito de como essa pessoa se organizou dentro da dependência química. Se ela simplesmente largou tudo, entendeu? Trabalho, tudo, viveu só, né? O uso da droga ou do álcool, o quanto isso danificou, né? Em termos sociais, em termos também físicos, neurológicos. Então, tem muitos aspectos, né, que influenciam, e a próprio desejo do indivíduo de sair desse lugar. Mas né? tem uma pequena diferença ali no trato, no processo. Tem. Ali, um pouquinho. A gente geralmente divide até, né, para fazer o grupo terapêutico, às vezes mistura para trocar experiências, mas quando já está mais amadurecido, né? Tem vários processos assim. Entendi. Isso aí. Simone, a gente sempre encerra com uma pergunta baseada numa história de Martinho Lutero, que foi um grande pensador aí da ciência das religiões, um dos fundadores, né, da igreja protestante, que ele estava passeando pela rua e um sapateiro um dia chegou para ele e falou assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? Talvez esperando a resposta de que, olha, vá para uma igreja, faça um sermão. E Lutero responde assim: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Baseado nessa resposta, como é que um psicólogo ele pode servir melhor a Deus? Eu acho que a gente é um instrumento, né? Pelo menos assim, né? E na minha vida, eu que sou cristã, né? Mas eu acho que mesmo quem é ateu, eu acho que você pode ser maravilhoso, né? Então, a gente é um instrumento, acho que aqui na Terra, de auxílio para o outro, né? O encontro, ele é terapêutico por si só, né? Então, eu acho que é se abrir mesmo para ouvir o outro, né? Para estar com o outro, né? E buscar o bem, né? Que é sempre o objetivo principal, né? A própria essência do caráter de Deus é o amor. E sempre que a gente consegue transmitir isso, né, para alguém. Parabéns, Simone, pelo teu trabalho, pela tua história. Parabéns por tudo que vocês têm feito lá na Facfeia. Eu que agradeço você lá. Obrigado. Agora, nos auxiliando. Auxiliando, aluno de economia. Vai ser um curso muito bacana, viu?
Acho que a gente vai aprender bastante. E você que está nos acompanhando aí e tem interesse em fazer curso superior aqui em Araçatuba, Direito, Administração, Economia, Psicologia, Pedagogia, esqueci algum? Medicina. Bom, agora ano que vem, Medicina, Terapia ocupacional. Nós temos uma fundação ali de qualidade no bairro Santana que pode te receber. Vestibular agora no meio do ano? No meio do ano a gente faz as transferências. Transferências? Então é só agora início de 2026. Mas aí a pessoa já pode ir fazendo vestibular, porque... Já ir garantindo a vaga e tudo mais, né? Fica aí o convite, tá bom? Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. A gente pede novamente que você continue interagindo aqui, que você curta esse material, compartilhe com outras pessoas, profissionais da área, gente que vai ser abençoado por essa conversa aí. Vai ter um café com o economista, com o pessoal do Corecom. Depois na outra você fala. Vou te dar a data, tudo. Legal. Próximo, então acompanha a gente aí. No próxima reunião nossa aqui, no podcast de vocação, a gente vai estar falando sobre o encontro dos economistas. Seria interessante a gente participar. O Hélio, que é um cara muito ligado aí com economia. Talvez lá no Speed Park, talvez vai ser. Vai ser bacana, então. Vem o Corecom e eles vão fazer esse café. Eles estão fazendo em vários lugares e aí vai ser em Araçatuba. Interessante. Vamos potencializar isso aí. Gente, Deus abençoe. Obrigado, viu? Boa semana e semana que vem a gente se encontra novamente.